Oi? Se você está conseguindo me ouvir e está vendo essa imagem, é graças a uma unidade de processamento de sinais do sistema nervoso, conhecido como sinapses. A sinapse era entendida como uma comunicação dada entre dois neurônios. Contudo, a lista de neurotransmissores químicos aumentou e a definição de sinapses teve de ser expandida, uma vez que não envolve apenas neurônios, mas também células da glia. Portanto, segundo Berne em 2009, sinapse é o mecanismo pelo qual as células do sistema nervoso se comunicam e são zonas de interação entre os neurônios, células musculares e glandulares. Há dois tipos de sinapses que são comumente estudadas, que são sinapses elétricas e sinapses químicas. Na sinapse elétrica, o sinal emitido ao longo do neurônio pré-sináptico é de origem elétrica. Esse sinal passará pelas junções comunicantes ainda como sinal elétrico, onde alcançará o neurônio pós-sináptico e continuará a propagar-se eletricamente. Já na sinapse química, no neurônio pré-sináptico, o tipo de sinal propagado é elétrico. Porém, para haver comunicação neuronal, é necessária a conversão do sinal elétrico em sinal químico, fazendo uso de neurotransmissor e receptor específico no neurônio pós-sináptico, onde o sinal químico é transformado em sinal elétrico para se difundir. Sinapse elétrica será constituída por um neurônio pré e um neurônio pós-sináptico. As membranas desse neurônio irão se aproximar em uma determinada região e encurtar o espaço normal entre elas, que é cerca de 20 nanômetros para aproximadamente 3,5 nanômetros. A proximidade das membranas possibilitará o acoplamento de proteínas que terão parte constituinte de células pré e pós-sinápticas. Estas proteínas são as conexinas, formadoras da conhecida estrutura denominada junção comunicante ou junções do tipo gap. Apresentadas como formações proteicas tubulares que promovem o fluxo intercelular rápido de propagação do sinal elétrico. Há característica desse tipo de sinal entre as células que possibilitam o fluxo bidirecional de informações. A principal função das sinapses do tipo elétrica é a sincronização celular, promovidas graças à sua rápida propagação de informações. Por isso, em humanos adultos, essas sinapses são encontradas no córtex e na retina. E têm a maior importância no músculo cardíaco, pois graças ao estímulo que chega ao nó sinoatrial e é propagado até chegar aos cardiomiócitos, onde ocorrerá a despolarização em cascata por meio de um sinal elétrico transmitido rapidamente de uma célula para outra através das junções comunicantes, promovendo assim um batimento rítmico do coração. As sinapses químicas apresentam mais de 3 tipos de conexões nervosas. As principais e mais comentadas são: a primeira figura ilustra o axônio de um neurônio ligando-se ao dendrido de outro, recebendo o nome de axo dendrítica. A segunda figura demonstra parte de um axônio de um neurônio para em outro ligar-se ao corpo, também conhecido por soma, que no grego quer dizer corpo vivo. A ligação recebe o nome de axossomático. Por último, a terceira figura exemplifica quando um axônio de um neurônio liga-se a outro axônio de outro neurônio, tendo o nome de axo-axônica. Esses 3 exemplos demonstram a grande variabilidade de formas de conexões nervosas já conhecidas. Embora pouco estudadas, há outras formas de conexões interneuronais. São elas as do tipo dendrodendríticas ou dendrossomáticas. Sinapse química. Há pré-requisitos básicos para o desenvolvimento de uma sinapse química. Dentre eles está a síntese de neurotransmissores e seu consequente empacotamento por vesículas sinápticas. Neurotransmissores são mediadores químicos produzidos para realizar a transferência entre neurônios que não possuem contato físico. Os neurotransmissores são encontrados em 3 grupos principais: as aminas, os aminoácidos e os peptídeos. Aminas e aminoácidos são pequenas moléculas orgânicas compostas por pelo menos um átomo de nitrogênio. São secretadas e liberadas através de vesículas sinápticas. Já os peptídeos são grandes moléculas secretadas por grânulos secretores. A síntese de neurotransmissores peptídicos ocorre sempre em uma mesma via, onde no retículo endoplasmático rugoso ocorre a síntese das moléculas precursoras, as quais são levadas até o complexo golgiense para serem clivadas e então produzir o neurotransmissor ativo, de onde já saem englobadas por grânulos secretores para serem transportadas até o final do axônio através do transporte denominado axoplasmático.
A síntese de neurotransmissores de aminas e aminoácidos ocorre de maneira própria. Somente o neurônio que fará a exocitose dos neurotransmissores pode produzi-lo. Enzimas específicas são direcionadas até o terminal do axônio, onde encontram no citossol moléculas precursoras que degradam para formar os neurotransmissores. Os neurotransmissores sintetizados serão endocitados pelas vesículas sinápticas. Esse processo ocorre em decorrência da existência de proteínas específicas, chamadas transportadoras, que estão situadas na membrana da vesícula. Esse processo é denominado empacotamento. É necessário existir 3 estruturas para a execução do processo de sinapse: o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico e a fenda sináptica. Outro importante pré-requisito para a ocorrência da sinapse química é a chegada do potencial de ação até o terminal do axônio pré-sináptico. A despolarização da membrana do terminal, em consequência da entrada do sódio, tendem a abrir os canais de cálcio voltagem independente, tendo em vista sua semelhança aos canais de sódio, diferindo apenas em sua permeabilidade do íon cálcio. A baixa concentração de cálcio dentro do neurônio favorece para que a força química facilite sua entrada. A entrada de cálcio no meio intracelular é o sinal para a liberação de neurotransmissores, pois este irá mudar a conformação de proteínas aderidas à membrana do terminal, para que ela possa se fundir à membrana da vesícula sináptica. É válida a ressalva de que a força elétrica não é forte impulsionadora da entrada de cálcio, pois neste momento o meio intracelular está positivo, o que não atrairia o cálcio, apenas no final da despolarização, quando a polaridade voltará a ser negativa, é que a força elétrica impulsionará a entrada de cálcio. É necessária uma preparação para que as membranas sejam fundidas. São utilizadas cerca de 25 proteínas para o acoplamento da vesícula à membrana do terminal. Acredita-se que as proteínas SNES façam a aproximação das membranas, para que posteriormente, como os estudos mais recentes apontam, ao entrar nas células, as moléculas de cálcio ligam-se às proteínas chamadas sinaptotagnina, que é provavelmente o sensor de cálcio que, ao mudar de conformação, possibilita a fusão das membranas. Ao fundir as membranas das vesículas sinápticas e do terminal do axônio, forma-se uma abertura por onde, através do processo de exocitose, os neurotransmissores são derramados na fenda sináptica para alcançar os seus receptores específicos acoplados no neurônio pós-sináptico. Neurotransmissores. Os neurotransmissores que chegam ao receptor depois de exercer sua função têm sua parte ainda útil reabsorvida, e a parte que não for utilizada pelo neurônio será degradada por enzimas. Exemplo desse tipo de neurotransmissor é a acetilcolina, que após realizar sua função no receptor, ele terá sua parte colina recuperada pelo neurônio pré-sináptico, e a sua porção acetil será degradada por uma enzima chamada acetilcolinerase. Há 3 alternativas para quem não chega ao receptor. Alguns dos neurotransmissores que sobram na fenda e não foram utilizados pelos receptores pós-sinápticos deslocam-se para as bordas da região sináptica, não sendo utilizado novamente em outra sinapse nervosa, fenômeno descrito como dispersão. No caso dos neurotransmissores como aminoácidos e aminas, a maioria deles são recaptados por transportadores proteicos e levados ao terminal pré-sináptico. Uma vez dentro do citossol pré-sináptico, são degradados ou recarregados pelas vesículas neurotransmissoras para novas sinapses. Pode ocorrer também a degradação dos neurotransmissores na região da fenda por meio de enzimas específicas, como por exemplo a acetilcolina, que é degradada na junção neuromuscular por meio da enzima colinesterase. Há 2 grandes grupos de receptores, os ionotrópicos e os metabotrópicos. Os receptores do tipo ionotrópicos têm como função geralmente abrir poros para que os íons possam adentrar o neurônio pós-sináptico. São constituídos por complexos proteicos, cerca de 3 a 5 proteínas que até servem como parede para o canal iônico. Este tipo de receptor tende a ter efeito mais rápido, com duração de milésimos de segundos. Já os receptores metabotrópicos são monômeros proteicos constituídos de um sítio de ligação extracelular, onde irá interagir com o neurotransmissor, e um sítio de ligação intracelular para se ligar à proteína G. A chegada do estímulo até esse sítio de ligação com a proteína G é o responsável pelo início de toda a cascata de reações no neurônio pós-sináptico. Em comparação ao estímulo advindo dos canais ionotrópicos, os metabotrópicos fazem uma mediação mais lenta, podendo estender-se por segundos.
O referido vídeo foi desenvolvido pelos acadêmicos Adriel Vasconcelos e Jéssica Amoedo para ser apresentado na disciplina de Fisiologia Humana da Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, ministrada pelo professor Dr. Michael Bryan Santiago, a fim da obtenção de nota parcial nessa disciplina. Narração feita pela colaboradora Larissa Nascimento.